Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol nesse dia frio na capital do estado do Rio Grande do Sul, mas muito quente a partir das 9h45 da noite, com bola rolando na arena para um tirateima histórico. Não um tirateima definitivo, né? Tirateima é um embate, são 2 jogos de 100 minutos, né? Agora não tem mais essa história de 180 minutos, tem 200 minutos, melhor dizendo, 100 em cada jogo, ou 95 em cada jogo, dá 190 minutos. Então, esse enfrentamento entre Grêmio e Flamengo começa agora, e não é na semana que vem Grêmio e Flamengo de novo, não. Tem Grêmio e Flamengo no sábado pelo Campeonato Brasileiro, tanto é que o Flamengo permanece aqui no Rio Grande do Sul, e no meio da outra semana o Grêmio joga contra o Estudiantes em La Plata. E contra o Estudiantes o Grêmio decide em casa. Contra o Flamengo o Grêmio decide fora de casa. Aí pula uma semana. Então dá uma entremeada entre Libertadores da América e Campeonato Copa do Brasil e também Campeonato Brasileiro. O Grêmio faz correr tudo em paralelo. Nessa disputa aí de Copa do Brasil, Grêmio e Flamengo já se enfrentaram em fases importantes 6 vezes. 6 vezes. De 89, na Copa do Brasil, quando o Grêmio eliminou o Flamengo metendo 6-1 aqui em Porto Alegre, até o ano de 2004. O placar até aqui, 4 vezes o Grêmio passou e 2 vezes passou o Flamengo. O Grêmio em 89 passou, 93 passou, foi disputar a final contra o Cruzeiro, e aí o Eduardo Reuser tomou aquele gol no meio das pernas. Depois, 95 passou o Grêmio, né? Lembra aqueles enfrentamentos do Sávio com o Dinho. 97, lá no Maracanã, o Grêmio calou mais de 100 mil torcedores do Flamengo, deu o Grêmio outra vez. Vejam a sequência do Grêmio: 89, 93, 95, 97, só dava Grêmio no mata-mata de Copa do Brasil com o Flamengo. Aí 99 deu Flamengo, e 2004, com gol do Zinho, já em fim de carreira, deu Mengão aqui em Porto Alegre. Foi o gol do Zinho, tirando o Grêmio da competição. O Grêmio joga hoje com força máxima no time e no banco, à exceção do Michel. O Grêmio terá todos os jogadores titulares e reservas à disposição. E também o Flamengo, só não vem com o Paulo Guerreiro, que nem se sabe se vai continuar ou não no Flamengo, que está terminando o contrato dele. Ele quer aumento para continuar e hoje nem titular absoluto é do Flamengo. Então dificilmente vai levar o que se diz no Rio de Janeiro, que ele está de malas prontas, inclusive deve jogar na Arábia ou na China, em outro mercado que pague o que ele quer por mês, que é 1 milhãozinho. 1 milhão por mês. É o que quer receber aí o senhor Paulo Guerreiro. Aliás, é o salário que o Carille recebe, por exemplo, na Arábia Saudita. 1 milhão de reais. Mais ou menos o que o Alisson recebe no Chelsea. Liverpool. Vou falar uma coisa, saiu outra. No Liverpool, mais ou menos, que ganha 1.200.000, 1.300.000. Na verdade, o Alisson, se fala que entre publicidade tudo vai ganhar em 4 anos 80 milhões. Né? 80 milhões, aí dá 20 milhões por ano, dá bem mais do que 1 milhão por mês. Mas de salário, só salário para jogar futebol é 1 milhão de reais. Deve ter tido algum dinheiro na mão, alguma coisa para chegar nesses tais 80 milhões. Um pequeno resumo aí, né? Numa semana que também envolve o Internacional, mas o Internacional só joga na outra semana, que é na segunda-feira, envolve em termos de treinamentos com aquela coisa que vai perdurar até o final do ano, ou até que o Internacional se estabeleça com um time só, com um esquema só, e o D'Alessandro seja ou titular absoluto desse esquema ou reserva, né? E a informação que eu dei, e baseei a minha informação em várias fontes de dentro do Internacional, de que o D'Alessandro não seria mais titular absoluto e que jogaria na maior parte das vezes as partidas de Porto Alegre, né? Meio que vai se confirmando aos poucos. Lá contra o América já entrou no decorrer da partida agora contra o Galo Mineiro não se sabe se vai começar ou não. Enfim, quem perdeu espaço no time titular do Internacional foi o Luca. Esse sim perdeu espaço, mas aí perdeu para o Nico Lopes. O D'Alessandro disputa
com o Damião ficando o Potker de centroavante, ou o Edenilson perdendo terreno no time porque não está jogando bem. Enfim, vai haver disputa sim na meia cancha do Internacional, podendo envolver também o setor de ataque. Mas o Sergei está aqui, Sergei Costa, vice-presidente do Grêmio, para falar desse grande enfrentamento de 190 minutos, né? Porque agora não é mais 180, né? 190 ou 200 minutos com o Flamengo. O Flamengo que é hoje o time mais poderoso do Brasil, mas que investe mais dinheiro, né? Trouxe um jogador para reserva por mais de 40 milhões de reais. E o Luiz Fernando Fracasso, além do Sergei Costa, está aqui conosco e traz uma revista aí. Como é que é essa revista aí, ó? Já vamos começar Visão mostrando do Vale. Aqui. Visão do Vale. Bonita capa, hein? Novo empreendimento em São Leopoldo. Imigração alemã. Cidade celebra a data. O que é esse novo empreendimento? A revista. Tá, e quem é o editor? Quem é o proprietário? É o Grupo Visão do Vale, temos o portal de notícias, a revista agora impressa. Quer dizer, vocês estão crescendo, estão tomando conta disso. Aos pouquinhos. É? Devagar e sempre. E tem esporte aí dentro também. Já tem candidato a prefeito lá, não? Não, ainda não. Não, estão tomando conta. Tem que tomar conta da prefeitura. Uma eleição para prefeito daqui a 2 anos. Então tem, então vai ter, então vai ter. É. Não, muito legal, muito legal. Daqui a pouco a gente destaca mais alguma coisa da revista. Onde é que tem esporte aqui? Aí, daí tem do Aimoré, tem Vamos ver se tem Novo alguma Hamburgo. alguma coisa aqui que fale bem do Aimoré. Se falar mal do Aimoré, já não leio mais a revista também. Ah, mas tá aqui o Jefferson Sapo Machado. Ah, tem uma página inteira o Sapo? deram uma colher para ele assim mesmo. Ah, mas não, aí não. Só... Tem aqui o Arilson, né? O Fabiano Borba, Paulo Porto, são os destaques do interior aqui. É isso aí. Né? São técnicos que têm chamado a atenção. E a falta de profissionalização do futebol fora das 4 linhas por esse senhor chamado Luiz Fernando Fracasso. Então tá, é isso. E tem a abordagem também de outras cidades, não é só de São Leopoldo, né? É da região do Vale dos Sinos. Tem matéria de esteio, tem matéria... Vale dos Sinos. É muito legal. Sempre tem espaço ainda para impresso. Né? Ainda tem. É bobagem esse negócio de dizer que ninguém mais lê, ou que ninguém mais gosta de pegar o impresso. É tão legal, né? Ó, pessoal poder folhear e tal, não ficar com óculos ali. Tem uma experiência disso. Sergei, seja bem-vindo. Boa tarde a todos vocês, boa tarde, prazer estar aqui mais uma vez no teu programa. Mas falando do que tu disseste agora sobre o impresso... Maurício e Luiz Fernando, tá? Luiz Fernando e Maurício, no caso. Uma dupla? É uma dupla de 2. Eu me lembro há muito tempo atrás, eu não me lembro o nome da pessoa, mas ele era do grupo NH. Nós estávamos num voo e eu estava conversando com a minha esposa, estava do lado do banco do avião, e ele estava atrás. E eu disse uma coisa que ele bateu no meu ombro, concordo contigo. A gente estava comentando sobre a perenidade do impresso. Por exemplo, no jornal, NH no caso, faz uma edição, não interessa a data lá, passados alguns meses tu vai numa fruteira, recebe embrulhado em alguma coisa, embrulha alguma coisa e tu vai ver, tem ali uma coisa que está escrita. Quer dizer, ele é interessante a tua abordagem, mas é a virtude do impresso. Quer dizer, fica, sabe lá por quanto tempo aquilo ali... E a revista é melhor ainda, né? Porque fica lá sempre... A revista se guarda numa prateleira. Claro. Um consultório médico. E é uma fonte de pesquisa, tu vai daqui a pouco buscar matérias. Então, eu acho que realmente tem razão aí. Parabéns aí pela iniciativa. Obrigado. E eu fico feliz que o grupo esteja crescendo. Né? Vocês têm uma rádio web. Uma TV web. A revista. O portal de notícias e a revista. Muito legal. É coragem, né? Hoje em dia. Porque hoje as rádios de São Leopoldo sofrem, né? Na verdade, as rádios de São Leopoldo estão anestesiadas, né? Elas estão anestesiadas. O AM com aquela coisa da decadência, se não migrar para o FM... Mas poucas migraram no Rio Grande do Sul, né? Poucas ainda. Pouquíssimas. É muito caro também para migrar, né? A gente pensa que o governo ia dar de graça, né? Não. É caríssimo para migrar. Não tem boiadado. Não tem mais. É muito caro. Está ficando cada vez mais resistente esse negócio, né? O cara fica pensando, eu migro, invisto 500 mil reais, 400 mil reais. No mínimo por aí. E aí, eu vou sobreviver? Né? Porque não se repassa mais prefixo. Hoje em dia, antigamente se vendia prefixo por 10, 12, 15 milhões. Né? Hoje não se repassa mais. Se repassa por 3, 4 milhões e os melhores, né? Os maiores, 5 milhões. Os tops. E aí tu investe um plus
Para melhorar, não. Para manter, né? Para melhorar um pouquinho. Vai melhorar a qualidade de som, vai melhorar um pouquinho o alcance num perímetro menor, né? A qualidade fica menor ali, fica maior ali, mas diminui a distância de abrangência. Diminui a distância, mas aumenta a quantidade de plataformas, celulares, por exemplo, que conseguem captar rádio e a qualidade, não AM. Né? E a qualidade. E o anunciante? Aí é que tá. É isso que eu tô falando. Vale o plus, porque o plus tem que vir com plus. Né? Senão. Com a carteira. Senão vira plus. Né? Vira plus. Você ainda está colaborando lá com o Padre Cacique? Não, já terminou o meu mandato, agora eu já estou fora. Mas continua. Sim, no conselho, sim, claro. Porque o Padre Cacique precisa de ajuda todo dia, né? Sempre que eu lembro, eu falo aqui. Falo na Grenal. E outras, se puder ir lá e pegar uma conta e pagar no banco, vai fazer tão bem isso aí, né? Você que está se preparando para o Sagrado Almoço. O Padre Cacique almoço. fez um evento há pouco tempo que não era para doação de alimentos, não era nem para doação de dinheiro, era para pegar boletos, para pagar contas. Sim, fez um show no... Eu participei desse. Aqui na Expo Inter, o ingresso solidário. Não, e teve no Teatro São Pedro também. Exato. São vários eventos. Com vários artistas se engajaram. Na verdade, o apelo do Padre Cacique tem projetos lá de captação de renúncia fiscal, que evidentemente serve para várias coisas, como reforma, manutenção, e até para custeio, né, da casa, que tem lá um contingente bastante grande. E ninguém está livre. Nem de nós estarmos lá. Eu estive lá 15 dias atrás. Não é de um parente estar lá, é de nós estar lá. Fiquei impressionado, por exemplo, com a conta de luz que o Padre Cacique tem que pagar, né? É um valor enorme de energia elétrica, por exemplo, que eu acho que deveria ser pensado uma coisa diferente. O governo devia dar no mole. Não no mole, mas eu acho que... Mole. Na verdade, isso aí tem alternativas de redução de conta de energia que passa por energia solar, que demanda um investimento muito grande, e tal, mas é custo. Né? E se priorizou na gestão, na minha inclusive, a conclusão da reforma das enfermarias, né? Hoje nós temos um de enfermaria muito bom. Que é o que tem que funcionar mais, né? Que é onde há a carência maior, a necessidade. Né? A necessidade premente lá. E essa questão de os idosos vão para lá já como idosos, a tendência é... Quantos médicos e enfermeiros tem contratados lá? Na verdade, tinha... agora eu sei que houve uma alteração, mas eu tinha lá, na minha gestão, uma médica geriatra, 2 enfermeiras, padrão, e uns 40, mais ou menos, a 45 técnicos de enfermagem para cobrir os 3 turnos, né, nas 2 enfermarias. Mais de 40? Por aí. 13 por turno? O efetivo de colaboradores do asilo era, na minha época, não sei como é que está agora, que faz meio ano já que eu saí, 100 colaboradores no total, entre cozinha, auxiliares de cozinha, limpeza, técnicos de enfermagem, manutenção, 100 colaboradores. Todos com salário, todos com salário, impostos. E isso sempre é dobrado, né? Tem 100, custa 200, né? Algum tempo, sim. O valor do salário é quase 200, quase 100%. Mas há algum tempo, quando eu entrei no asilo, tinha uma possibilidade na época do presidente Gildo Milman, pai do colega do Túlio, que se podia trabalhar com cooperativas. O Túlio ainda está no jornalismo? Sim. Acho que sim, né? Sim. Mas aonde? Ele está no exterior, não está? Acho que ele está aqui. Não, ele está aqui. Eu acompanhei pouco, tenho acompanhado pouco, no ar também. Bom, isso não quer dizer, ele pode fazer a coluna à distância, mas ele tem coluna... Não, mas ele participa de programas de rádio também. Acho que sim. Então, isso é uma vantagem porque não tinha o custo. Né? A cooperativa tem uma carga tributária bem menor. Então, mas isso, infelizmente, na nossa legislação, que seria um benefício para uma instituição como o Padre Cacique, não é permitido. Não é permitido. Tu até pode contratar empresas hoje que fazem isso, mas, via de regra, tu cai numa condição de possibilidade de passivo trabalhista muito grande. E o asilo tem que honrar os compromissos, quer dizer, tem funcionários assinados CLT e tal. Se fosse pela cooperativa, daqui a pouco está sujeito no futuro a ter uma ação trabalhista em função de que a empresa que contratou não cumpriu, o cara tem, por consequência, o responsável, o recebedor do serviço é que vai ter que honrar. Então isso é complicado. Tudo isso para dizer que ajude o Padre Cacique, você vai se ajudar, né? Porque, olha, tem gente que larga ali e diz, olha, no mês que vem eu volto para visitar, nunca mais volta. Tem uma frase de slogan lá que a gente usava, que a solidariedade nunca envelhece. É isso aí. Tem que estar sempre ajudando. Mas por onde o Grêmio vai passar pelo Flamengo, Sergei? Pela organização tática, pelo poderio da casa, pelo histórico recente, por onde? Eu acho que
duas coisas que tu falaste. O histórico recente é um indicador, né? O Grêmio tem mostrado um padrão de jogo de toque de bola, de manutenção da posse de bola. É claro que hoje estamos enfrentando um adversário que tem a sua virtude, né? Acabasse de dizer aí, hoje é o clube mais poderoso em termos de capacidade de investimento que tem no país, e isso tem que ser observado com atenção. Então, evidentemente que toda a área do futebol, a área técnica de futebol, avaliou as possibilidades. Eu não vou te dizer aqui, porque senão eu vou dar o caminho para o treinador do Flamengo, mas com certeza tem alguma hora que nós vamos conseguir chegar e trazer um resultado positivo para o Grêmio. Essa é a nossa expectativa. Eu estava ouvindo aí que o Paquetá não vem tão bem, mas eu acho que esse é o X da questão. Quando ele não vai tão bem, o Flamengo não vai bem. Mesmo que o Everton Ribeiro possa estar suprindo aí a não tão boa fase do Paquetá, mas tem mais o Diego para se preocupar. Olha, o Flamengo... Eu acho que o Marlos Moreno apareceu, né, de novo, né? Estava meio que esquecidão lá, né? Apareceu bem. Com a saída do Vinícius. Né? O jogo com o Flamengo, né? Não em demérito a outras equipes, mas o Flamengo tem um jeito de jogar também bastante conhecido por nós, que é aquele jogo de joga, deixa jogar, toque de bola também. Quer dizer, vai ser um jogo bastante interessante de olhar a questão tática do jogo. Porque são duas equipes que vão buscar a vitória tocando a bola. Espero eu ver um jogo excepcional em termos de qualidade. Primeiro jogo que o Tite vai assistir pós-mundial, com um contrato renovado com a seleção brasileira. Pois é verdade. Com a CBF, no caso aí. E outra, a propósito das equipes, dá para dizer que o Flamengo também joga completo. Porque o Guerreiro já no último jogo ficou na reserva. O Giovani estava na reserva, continua na reserva. Tá? Então... Eu ouvi a coletiva do técnico do Flamengo ontem, ele dizendo que vai sair para o jogo, né? Sim, ele está dizendo isso. A gente espera que é bom para o Grêmio, né? A gente espera que ele faça isso, exatamente. Ontem o Celso Roth, foi ontem que teve aqui o Celso? Anteontem. Ontem foi o Alexandre Chaves Barcelos. Vê que esse programa é equilibrado, Grêmio, Inter, geral, né? Vice-presidente do Grêmio, vice-presidente do Inter. Tá bonitinho. Olha aqui, ó, quando a gente consegue, né? A sequência boa é legal. O Celso disse assim, treinei muito cedo no Internacional, treinei com 38 anos. Pois esse do Flamengo, que é o maior time brasileiro, tem 36. Tem 36 aninhos o Barbieri. Essa nova safra aí mostrando que aqui veio, né? Mas está assim a nova safra. Agora mas eu acho que... A velharada se armou de novo. A nova safra... Os caras velhos de novo, né? A nova safra, quando é um auxiliar que assume o clube, vai muito bem. Porque já conhece o elenco, participou, sabe as qualidades e defeitos. Quando assume um novo trabalho, talvez não se tenha a paciência com essa nova safra que exige... pela inexperiência, porque um que técnico jovem é inexperiente. Não, é que é fácil de botar para rua. O Carille, por exemplo, agora foi fazer o resto da riqueza dele na Arábia. O Atlético Mineiro convidou, ele preferiu ficar no Corinthians. Ele não foi bobo, ele se avaliou, tomou mais algum do Corinthians, é aqui que eu sei. O Milton Cruz, para ficar empregado a vida inteira, mesmo sendo prata da casa e tendo respaldo dentro de São Paulo e sabendo que se fosse alçado a técnico poderia voltar a ser auxiliar técnico, ele nunca quis. Eu fico interino aqui, 4, 5 jogos e arrumo em outro. Me deixa no meu cantinho aqui que eu tô bem. E aí quando eles se desentenderam, botaram ele pra rua e tal, aí sim, bom, agora vou. E foi e tá indo razoavelmente bem. O Ceni começou na casa dele, não conseguiu. Mas é diferente, é que o Ceni não era um auxiliar que estava há 5, 6, 7 anos. O Ceni era um atleta que virou técnico. Como diria o Regis Royer, pouca prática. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Até o caso do Roger até não entra muito nessa análise. Ele foi, voltou. O Roger sai. O Roger gremiou. Foi por Novo Hamburgo, Juventude. Ele teve um período bom no Grêmio. Ele teve na base do Grêmio também. Sim, teve. Até porque... Não, como auxiliar técnico. Mas controlava a base também, estava sempre de olho na base. Naquela época não tinha ainda, eu acho, essa transição. Era a base e o profissional. Ele ficava com sub-20 às vezes, uma Bíblia também ficou um tempo nessa oscilação, mas talvez na época do Roger, quando ele vem para o Grêmio, ainda não estava nesse período de afirmação dos auxiliares. Talvez se ele permanecesse no Grêmio, ele não teria chance. É que agora... agora a solução mágica é colocar o auxiliar porque deu certo no Corinthians. Sabe o que está acontecendo? Tem base técnico agora. Técnico de 36 e tal. Porque antes, os interinos do Flamengo, quem eram? Carlinhos, velho. Andrade. Jaime de Almeida,
velho. Andrade, velho. Agora são os gurizinhos. O do Atlético Mineiro é um gurizinho. Que agora são os acadêmicos. Mas tem um fenômeno novo aí, né? Que a gente observa, pelo menos nos comentários todos, que tem muitos atletas já no ostracismo da carreira que já estão se preparando. Estudando, né? Isso. Se preparando. Da Alessandro. Então, isso aí é um fato novo. Antigamente, o cara, vou ser técnico. Aí ele resolvia ser, aí arriscava, ia para vários clubes até conseguir fazer a sua carreira. Agora, uma coisa que dói na gente, né, o Sergei, Maurício, Luiz Fernando, tu olha um cara, parou de trabalhar, tá com as peles, como diria o Otacílio, né? Tá com as peles, não tem problema nenhum, não vai faltar, mas tá andando, né? Tipo mosca de padaria. Anda e roda e não senta, né? Fica ali. Né? É um negócio... Quantos nós temos jogadores bem-sucedidos dentro de campo, que até fizeram curso na CBF, alguns fizeram curso da UEFA e não tem emprego. E alguns, como o Zete, surgiram super bem. Pois é. E depois tomou aqueles 8 do Internacional, fez isso aqui. Sumiu e estava contado para treinar o Grêmio naquele mesmo ano. Aí o Grêmio escapou porque ele veio aqui e tomou 8. Disse, não, agora não. Agora não. Mas o Maurício tem razão. E era um técnico que tinha postura, escalava bem o time e deu um azar desgraçado de pegar o Inter no melhor dos seus dias, né? E aí... Mas o time dele estava no pior dos dias também. Pegou Nilmar, Fernandão, Escambau, aí é difícil. Aí é ruim. O Maurício tem razão, esses técnicos de emergência eles estão inseridos, a maioria nos clubes. Sim. Já desde tem uns que desde a escolinha. Mas foi o que disse o Celso Rotti ontem aqui. Por que quando eles saem... Anteontem. Por que quando eles saem, eles têm mais dificuldades? Porque aí não tem mais o ninho, não tem mais a mãe do lado, não tem mais o tiozinho da limpeza, não tem mais o cara que corta a grama, não tem o jogador que veio junto com ele, né? Não tem o auxiliar técnico que veio junto com ele, né? Tem mais gente querendo a tua vaga, estão tudo no batuque. Não, e tem um detalhe, né? Quando se é o auxiliar técnico, digamos, numa hipótese eu sou o auxiliar técnico do Sergei. Eu recebo toda a análise de desempenho, avalio com o Sergei os dados e o Sergei vai ter a decisão final. Eu posso não concordar, mas eu estou inserido no processo. Eu sei o quanto a equipe está indo bem no sistema defensivo, o que precisa melhorar no ataque. Eu sei o que eu posso tirar dos jogadores, porque hoje a grande dificuldade dos técnicos, e é de qualquer treinador, seja ele um técnico, um auxiliar guindado ao profissional ou um cascudo. Hoje no futebol brasileiro, se tem 4, 5 jogos, se um técnico arranca com 1 empate e 4 derrotas, ele já está balançando. Olha quantas trocas de técnico nós tivemos depois da parada do Mundial. Isso é a maior prova de que o resultadismo, a avaliação, é a cada 72 horas com o resultado de campo. E para provar a nossa tese, Jair Ventura no Santos não teve a paciência que o Botafogo teve com ele. O Doriva... O Eduardo Batista... O Doriva é diferente o caso, né? A gente já debateu um pouco isso. O Doriva, ele fez escolhas erradas. Se ele escolhe vir... Olho gordo, olho de fusca. Ou não. Naquele momento da troca Vasco pro Grêmio, que o Grêmio fez proposta... Ele se assanhava sempre. Ele e o empresário dele estavam sempre com o bloco na rua. Não, ele cogitou vir, só que aí ele pensa, poxa, eu sou um técnico emergente... Eu tô no meu primeiro clube grande, eu vou trocar um clube grande pelo outro e me queimar já nesse? Aí ele não quis se queimar. Aí ele não quis nada, ele acenou, tomou uma mijada do... Se enfiou embaixo da mesa, e na esposa o presidente Romildo... Um mês depois caiu. Aí um mês depois ele cai porque a estabilidade que foi prometida a ele não é cumprida. Daí ele vai pra Ponte Preta. Aí ele vai pra Ponte... Aí tem uma vaguinha no São Paulo, pra onde é que ele vai? Mas aí é que tá, Rec. Ele é um técnico novo... Só que ele não é um técnico que veio de auxiliar e que passa por esse processo. O resultado dele no São Paulo não foi tão ruim. O resultado dele na Ponte foi razoavelmente bom para a limitação da Ponte. Só que ele queimou etapas. Ele vai para o São Paulo em um período político instável e é demitido depois. E o Valentim conseguiu ir bem em 2 clubes. Ele foi bem no Palmeiras, onde não se esperava tanto. Ele ficou só para cumprir tabela e ficou vice-campeão brasileiro. E aí foi para o Botafogo e foi bem. E também, a Arábia em mim, né? Egito, né? Egito. Ele tá no pirâmide. Foi pro time dos ricos. Eles não são bobos também. E outra, tá certo, né? Que aqui a nossa instabilidade aqui... Mas o que pesou mais pro Roger foi perder o Paulistão dentro do... Perderam, tomaram dele, né? Sim.
Um árbitro de vídeo ali já... Mas perdeu dentro do estádio pro maior rival, aquilo ali pesou muito. Sergei, o Grêmio conseguiu recuperar todos os jogadores. Isso é uma coisa boa. Né? Sim. Isso é fundamental. Eu acho que até para que se restabeleça aí aquela qualidade de jogo que nós temos, que o Renato tenha essas peças todas à disposição, para justamente fazer o jogo que nós estamos acostumados a fazer. Posse de bola, tentando achar a brecha de entrada para entrar na área. Quer dizer, é o nosso jogo, né? Que já está todo mundo sabendo como é que é. Mas só que tem que neutralizar. Uma coisa é saber, outra coisa é conseguir parar. Então, isso aí para nós é um alento, porque nos dá uma segurança maior, né? Sem dúvida. Sabe que tem uma situação que envolve o Grêmio que ela é interessante. O Grêmio, ele tem um elenco de qualidade, contratou jogadores para reserva melhores do que ele tinha, alguns, né, até mais cascudos. Tem o Paulo Miranda, tem o Marinho, o próprio Jailson está jogando nesse segundo time. Brocador. Tem o Brocador. O que tu achando do Marinho? Eu estou achando que ele está se adaptando. Eu acho que ele é mais do que aquilo ali. Um potencial, sim, né? Ele mostra que clareia, chuta, ele encontra um espaço vazio. É o objetivo. Ele não é de se fresquear. Eu acho que aí tudo certo. Mas a comparação aqui é uma coisa impressionante. E aí todo mundo diz, a imprensa faz granalização. Não, quem faz granalização são os torcedores. Os torcedores do Grêmio mais raivosinhos, e com todo respeito, são todos queridos por mim, me dão audiência, não tem problema nenhum. Eles dizem o seguinte, por que o Internacional contrata e o Grêmio não precisa contratar? E mesmo que a gente diga que o Inter precisava contratar e reformar mais o elenco, para alguns não serve, porque vem o outro dia eles dizem de novo, tá aí, agora o Inter quer o Marco Ruben, quando na verdade, né? Parece que quem quer mesmo é o Grêmio. Tem um Grenal aí pelo Marco Ruben, né? Mas o Inter só vai contratar, se disse aqui o Alexandre Sávio Barcelos, ou vai se interessar, ou vai se calçar, se sair o Damião para a Arábia Saudita ou se sair um outro centroavante, porque o Inter contratou o Jonathan Alves. O que tem de notícia mesmo agora, mais recente, é que o Santos já tem uma proposta dele na mesa do presidente para contratar agora, porque ele só tem mais 6 meses de contrato com o Rosário e não quis renovar. Não quis, ele tá lá. Mas vai só fazer forfé. Cumprir contrato. Ele já avisou que vai sair. Até porque eles queriam reduzir o salário dele, né? Ele foi profissional enquanto. Sim, é. A proposta do Rosário é reduzir o salário dele de $100 mil para 85 ou 80 mil dólares. Então teria o Grêmio, teria o Santos, e aí uma possibilidade do Internacional. Como o Inter apareceu antes no noticiário, já a torcida do Grêmio reagiu. Por que não o Grêmio? Mas o Grêmio também tem 3 centroavantes. Né? E o Grêmio precisa do Marco. Como é que você vê essa comparação e essa história de precisar ou não precisar? Assim, essa questão da análise que o Departamento de Futebol faz, como já foi dito inclusive pelo André Zanota, é constante. Quer dizer, o Grêmio ele não vai perder uma oportunidade de qualificar melhor o seu plantel, desde que seja dentro dos padrões do Grêmio, dentro do interesse que no momento haja. Então, eu concordo, eu acho que no momento 3 centroavantes, não sei se seria o ideal, mas se o negócio for interessante, por que não? Certo. Tá, então o Grêmio meio que dá uma confirmadinha de leve. se voltar, né? Mas o negócio... Até porque, se vocês lembrarem, o Zanota disse que não, já foi comentado, o Grêmio já pesquisou isso, já teve contatos. Quer dizer, foi um dos melhores jogadores que eu vi jogar na Arena nos últimos tempos. Aquele jogo que o Rosário dominou o Grêmio aqui, ele foi fundamental. Não é um jogador que só sabe fazer parede, não. Ele disse que nunca queria sair da Argentina, mas tocou no salário agora já, né? Mas isso aí ele tinha problema particular. Ele disse, sabe qual é o não problema? quero sair da Argentina. Sabe qual é o problema particular dele? Com o pai, né? Sim, é verdade. Ele disse que jamais abandonaria o pai, que tinha uma situação até embaraçosa, meio complicada e de difícil solução. E ele disse... O pai dele foi jogador atleta também, né? Foi jogador, inclusive, do Rosário. Isso. Né? E eles sempre se deram muito bem e era um unha e carne. E ele disse, não vou abandonar meu pai nessa hora em que eu tenho que estar do lado. Sou eu que tenho que estar aqui. Mas era um assunto que ele tinha que ajudar o pai a tratar. Essa questão de atletas hoje expoentes e com a qualidade que tem o Marco Ruben, sem dúvida nenhuma, isso hoje no futebol é uma coisa que muda de uma hora para outra. Quer dizer, o cara está muito bem, quer dizer, só a gente pode dizer, o Arthur saiu do Grêmio, era para sair? Eu não sei se era. No sentido de valorização do atleta que ascendeu dentro do Grêmio, que teve essa projeção fantástica. Mas como é que tu vai travar a possibilidade de fazer um monelóide e travar a carreira do jogador? Quer dizer, não tem como. Aí entra a música aquela, né?
Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Aqui, ó, e o Pogba já está chegando no Barcelona também. Pois é. Quando vinha para cá, eu via a matéria dizendo isso aí, exatamente. Quer dizer, já estão achando que não, já é uma sombra. Um é sombra ruim pro outro. O Arthur também é ruim de ter. Tem aquele, eu acho que é croata, né? Que parece que o Juventus também está querendo, como é o nome dele? Eu sei quem é. O sobrenome dele é o Savic, né? Não. Esse aí é o que era da Lazio, que estava também... Agora me fugiu o nome do cara, mas jogou na seleção da Croácia. Jogou na seleção da Croácia, que é meio campista também. O Maurício olha pra gente aí. Barcelona interessado aí? Não, que está saindo. Saindo para Juventus também. Isso. Do Barcelona. Do Barcelona para Juventus. Então, Rakitic. Exatamente. Pô, famosíssimo, né? É que não, tem uma hora que não vem, né? Não, é que a gente estava pensando o contrário. Quem que tá indo pro Barcelona? É o Rakitic. Tá saindo. Isso foi uma matéria que ele deram também, mas isso aí mostra também que continua valendo a posição do Arthur. E o Arthur, vamos combinar, o cara tem que ter estrela, né? Ele chegou lá e fez um golaço. Nossa, no jogo. Deu o cartão de visita dele. Você apresentou, né? Eu sou esse cara aqui, vocês prestem atenção. E no Grêmio ele fez até gols, mas assim, daquele estilo que sempre se dizia, quando tiver isso vai ser mais completo ainda. Exatamente. Né? Quer dizer, exatamente isso. Eu comentei ontem com um amigo meu, assim, eu disse assim, pô, esse cara aqui não chutava gol. Às vezes dava a possibilidade de chutar, ele não chutava. Ele armava, tocava a bola. E ontem clareou, o cara chutou. Não é o hábito dele. Mas o Arthur fez gol no Grêmio. Daqui a pouco ele apareceu dentro da pequena área do Grêmio. Mas agora, né? Nessa reta final. Derradeira, né? Não era dele, ele ficava até o meio ali. Exatamente. Mas tinha uma qualidade ímpar, aquele giro que ele fazia, tirava 3 jogadores, aquilo ali limpava a jogada. Isso era lindo de ver, né? Esse momento, aí, às vezes as pessoas estão também se apressando nas análises. Alguns já estão dizendo, não, o Arthur é titular do Barcelona, começou esse amistoso. Mas não há necessidade. O Vinícius Júnior ontem usou a 7 do Cristiano Ronaldo. Não, eles cogitam... Com 17 anos, tu usa a camisa do melhor jogador do mundo. Não, eles cogitam dar a 7 para ele. Ontem eu acho que ele jogou com a 28. Ele estava em campo com a 28, mas então cogitam... ele posou para fotos com a camisa do Cristiano. Eles cogitam dar a ele... Caso não contratem um substituto considerado à altura do Cristiano Ronaldo, isso já é uma tendência dentro do Real Madrid dar a 7 para o Vinícius Júnior. Mas ontem o Vinícius Júnior, anteontem eu acho, iniciou como titular. Mas não é um momento em que de fato se quer saber se ele vai ser titular ou não. Mas a importância que tem pro Vinícius Júnior começar uma partida ao lado do Benzema, agora, por exemplo, esse aí é bom. Pro Arthur começar uma partida com a camisa do Barcelona, tira o peso. Esse aí é bom que não jogue pelo Flamengo contra o Grêmio, porque ele estava crescendo muito. Especialmente nos jogos do Rio. Ele estava soltinho, né? Era só ele que queria fazer gol, a bola sempre parava no pé dele, ele estava numa liga danada. Né? Com o Emelec, por exemplo, ele decide bom, jogo, com né? Mas com o Emelec ele tomou as rédeas, né? Chamou parecia um jogador veterano. Ele disse, não, chega. Vê que essa questão agora dos jovens, né, com essa capacidade de trazer para si a responsabilidade, como isso mudou, né? Isso antigamente tinha uma dificuldade enorme de conseguir passar isso. Hoje eles fazem quase com naturalidade. Daqui a pouco o cara entra lá, fecha o jogo, acaba com o jogo, como se fosse parte da equipe. Mas academicamente eles já estão ensinando eles, né, a base. Sim, também. Exatamente. Esse é o processo de evolução que vem se acrescentando. Né? Já voltamos. Muito bem, estamos de volta aqui. O Grêmio enfrenta o Flamengo, hoje 9h45 na Arena. Retornos de Léo Moura, Cortez e Everton. A única dúvida no ataque é entre André e Jael, que já o Sergei Costa vai dizer quem vai jogar. A tendência é que o André siga como titular, mas o Sergei vai bater o martelo aqui. Groi, Léo Moura, Jeromel, Kahneman, Cortez, Cícero, Maicon, Cícero, Ramiro, Luan, Everton com André ou Jael na frente. Única dúvida, a expectativa é de mais de 40 mil. Já foi de menos, já foi de 40, agora é de mais de 40 mil espectadores na Arena. Torcedor do Grêmio mostrando que não tem medo de frio e que esta é a hora, né, de dar um up no ano aí, né, porque o Grêmio já ganhou 2 títulos, mas pode ganhar ainda um mais expressivo do que já conquistou.
Após suposto interesse do Inter por Marco Ruben, surgem especulações sobre uma proposta do Grêmio pelo jogador. O clube teria oferecido $2,5 milhões ao Rosário Central para contar com o atleta. Já a partir de agora, a direção do Grêmio segue negando, mas aqui o CG não negou tão. Se assim voltar e for no nosso alcance, então, como tem a concorrência do Santos, então às vezes não dá para se assanhar, né? Mas, e o Santos está aqui, né? Com a corda no pescoço. Internacional treinou hoje pela manhã, ainda sem a presença de Zeca. A lateral segue se recuperando de lesão no tornozelo. É a dúvida para a partida contra o Galo Mineiro na próxima segunda-feira. Foi bem o Fabiano no jogo do Internacional contra o Botafogo? Eu sei, foi contra o Botafogo, tá bem, não precisa me lembrar. Quem retorna à equipe é Rodrigo Moledo, ele é titular da zaga. O zagueiro está recuperado das dores no joelho e já treina normalmente. Em fase final de recuperação, o volante Richelli também participou da atividade hoje. O clube ainda não oficializou a contratação do jogador e nem precisa, né? O Internacional tem até o dia 2 de setembro, um negócio maluco, para confirmar. Hoje na Copa do Brasil, eu achei que tinha 3 jogos na Sul-Americana hoje, não tem? Ou é só o jogo do Botafogo com o Nacional do Uruguai, às 19h30. Na Copa do Brasil, tem Santos e Cruzeiro, 19h30, e esse enfrentamento é tão parelho quanto o Grêmio e Flamengo. Parece, mas o Santos está mal e tal. Pô, o Santos está mal porque os 2 jogadores contratados não vão ser inscritos para a Copa do Brasil, né? E aí seria mais parelho ainda, mas o Santos decide com o Cruzeiro a sua ida adiante ou não da Copa do Brasil. Grêmio e Flamengo, Corinthians e Chapecoense, aqui tem um favoritaço, que é o Corinthians contra a Chapecoense. É que jogos da Sul-Americana, por exemplo, Penharol e Atlético Paranaense já teve a partida de ida e a partida de volta é terça-feira que vem. Cerro e Bahia já teve também o jogo de ida, o jogo de volta é na quarta seguinte, dia 8. São Paulo e Fluminense jogam O jogo do Vasco também é quinta, dia 9, o Botafogo tem hoje. jogo. Tem Nacional jogo hoje, Uruguai. Depois com dia 16. Nacional E o do do São Paraguai. Paulo. Amanhã. E o do São Paulo, vamos ver, tem dia 16, acho que tem amanhã também o São Paulo. O São Paulo tem uma tabela agora. Amanhã tem Fluminense e Defensor, Tem Fluminense, São Paulo e Colón. Agora achei minha colinha aqui. É que os jogos são alguns. Minha cabeça às vezes falha. Alguns já aconteceram e outros são amanhã ou na semana que vem. Tem Banfield e Boston River também. Já voltamos. Madelomba e Construlomba Casas e Construção. Casas de alvenaria, casas de madeira, financiadas pelo Minha Casa Minha Vida ou financiamento direto, especialmente as casas de madeiras de alvenaria do Minha Casa Minha Vida. Constrói casas em toda a região metropolitana e litoral. Madelomba e Construlomba. Maior qualidade, melhores condições. Para mais informações, 3596-1048. Ou no plantão, 98631-7709. Fale com o Fernando, Madelomba Casa e Construcão.com.br. Hotel Embaixador, o mais tradicional de Porto Alegre. Reservas 3215-6600. E-mail para reservas@embaixador.com.br. Comunique que assistiu aqui na nossa Ubra TV, esse anúncio, e aí você ganha mais 10% adicionais de desconto. Marque sua convenção também lá para o Embaixador. FAC, materiais de construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue 34666133, fache.com.br. Bem, quando se tem um jogo desse tamanho, como é que fica o coração do dirigente, como é que fica o torcedor esse que mais fervoroso, que está sempre presente, que é o teu caso, Sérgio Costa? Só que o dirigente é o primeiro torcedor, né? Sim. Com a permissão da torcida do Grêmio de falar nisso, porque a gente tem sofre para ganhar, sofre quando perde, tem que dar a resposta quando é exigido. Mas eu vou te responder a tua pergunta primeiro de quem era o centroavante. Isso. Te lembra? Isso, claro. Depende da estratégia do treinador, do Renato. Então, Se ele imaginar um time o Renato já que sabe, tem que né? fazer a retenção, que tem que ter um dentro da área fixo lá, Já é o... Se não, é o André. Quer dizer, aí o Renato deve saber.
Vai jogar o André e o Jael mais... entra no segundo tempo para fazer o salto. Foi contratado para jogar já existindo o Jael. Então ele já chegou arrancando na frente. Agora, ele não pode perder a posição. Mas eu acho que a lesão atrapalhou um pouquinho o Jael, né? Aquela lesão dele ali, que ele saiu do time, ele estava crescendo. A nova lesão. Crescendo sem dúvida. Mas são estilos completamente distintos de jogo, né? Então depende daquilo que for. Sergio, o Grêmio vai contratar mais um zagueiro, né? E há uma escassez no mercado. Tem o Rodolfo sobrando aí no Flamengo, de repente, né? Nem veio a Porto Alegre, né? O Rodolfo já tem. Acho que já é revista lida, né? Acho que já é revista lida. Assim, minha opinião, né? Não e é um jogador caro, mesmo para ser terceiro reserva, ou segundo reserva é caro. Jogador caro. Mas precisa mais um zagueiro Grêmio. Eu acho que sim, né? Eu acho que sim. Eu acho que o Grêmio tem que, como eu te disse antes, eu acho que essa questão ela está constantemente sendo avaliada e as deficiências que podem haver, as necessidades para suprir para um campeonato, para os campeonatos que o Grêmio joga, que são muitos jogos, né? Em curto espaço de tempo, até para reforçar o plantel, sim. E as laterais, como é que você analisa? Da mesma forma. Eu acho que sempre há a possibilidade de se ter um reforço aí, trazer para o grupo é fundamental. E alguma dessas possíveis contratações ou destes possíveis reforços consegue chegar a tempo de ser inscrito nessa fase da Libertadores? Isso tudo é previsto, né? Quer dizer, quando tu faz a análise técnica do jogador, tem que se ver essa questão de poder habilitá-lo para o campeonato que está sendo exigido. Quer dizer, eu acho que essa questão é uma questão também medida dentro do futebol. Bom, na Copa do Brasil ainda dá para escrever para as próximas etapas. Ou eu não? acho que até esta fase. E na Libertadores tem mais trocas ainda, né? Na Libertadores tem mais uma, né? Libertadores pode fazer 5 trocas agora. São 3 trocas nas quartas de final e mais 3 trocas na semifinal. Dá para fazer um time novo. Dá 11 no total? Dá para refazer, para montar um time novo. Luciano. E o Cícero tomou o espaço do Arthur, né? O Renato confirmou o Cícero como titular no espaço do Arthur, né? Acho que essa é a ideia, de tentar colocar naquela posição ali, vai ver o desempenho dele. Mas... Fica um meio campo propositivo, né? Exatamente, né? Mas... O Cícero é multifunção, né? O Arthur até era um pouco menos, a gente pensar na questão daquilo que a gente falou antes, ele é um pouco menos atacante do que o Cícero. O Cícero chega, né? É cabeceador, chuta. E os jogadores tiveram alguma orientação especial para esse jogo por conta do VAR? Acho que não, né? Vamos combinar. O VAR é uma possibilidade que pode dar algum resultado de realmente fazer valer a justiça do jogo, como às vezes não. Quer dizer, a gente já viu isso acontecer na Copa do Mundo. Quer dizer, o VAR ainda está naquele período de adaptação, de formar uma credibilidade necessária para, de fato, se criar esse processo. Palpite pro jogo, não? Sei que palpite é complicado. Né? Eu acho que nós temos plenas condições de vitória. Não vou dar placar aqui porque é um jogo muito parelho, eu acho, dando a qualidade das duas equipes. Mas eu acredito na vitória, sem dúvida, até pelo fator local. Eu acho que vai dar 2-1 pro Grêmio. Luciano, muito obrigado. Obrigado. O que tu acha que vai dar? Um grande abraço para todos aí. Eu acho que o Grêmio vence hoje.